para a economia moçambicana. Vamos olhar para a preservação, a necessidade de preservação do emprego em tempo de instabilidade política e social, e tenho como tal dois convidados em estúdio: Aurélio Maús, que é gestor hoteleiro, provavelmente o consultor do turismo, e também André Alberto, que, portanto, representa aqui a OTM Central Sindicato, portanto, representa os trabalhadores. E vamos tentar, com estes dois convidados, tentar perceber qual é o impacto, portanto, qual é a necessidade da preservação dos empregos em Moçambique neste contexto de instabilidade política e social. Para já vamos já tentar situar os nossos trabalhadores, chamando uma peça de reportagem a partir de Nampula, onde os empregadores, portanto, ressentem-se dessas manifestações. Alguns até avançam que dificilmente poderão reabrir as suas portas. Com portas de grades, secretárias distribuídas, prateleiras vaziadas, assim ficou a livraria do Sr. Joaquim Julião, no bairro de Namtecliwa, na cidade de Nampula, em resultado das manifestações pós-eleitorais. Uma inquilina que vive atrás ali, que ligou para mim, dizendo de que havia pessoas que estavam para invadir o estabelecimento. Então, quando eu vim para aqui, já era um pouco tarde. Encontrei já, enquanto já a porta já tinha sido vandalizada, e todo o material, como vem, o escritório ficou todo vazio. Acabando levando todo o material. Aqui tinha computadores, aqui tinha impressora, tinha máquina fotocopiadora, tinha máquina de plasticar, máquina de encadernar. Julião perdeu tudo de um negócio que só estava a iniciar. No estabelecimento trabalhavam 5 jovens, os quais, depois do ocorrido, foram colocados no olho da rua, deixando igual número de famílias na aflição. É um sonho perdido. Tinha aqui 5 jovens a trabalharem, e esses jovens praticamente vão ter que sentar em casa porque os serviços ficaram interrompidos, e aqui é só pensar o que começar. No dia da vandalização, o número de invasores era grosso, mas quem esteve na frente a quebrar os cadeados com martelo foi apanhado por câmeras de vigilância. Não foi apenas o estabelecimento de Julião que ficou afetado. Nos outros bairros, sobretudo nos mercados, a situação é de tristeza. Na resta, dezenas de estabelecimentos foram destruídos e saqueados. As obras do mercado de peixe em construção e que já tinham dado algum passo à frente não escaparam da ação daqueles que protestavam os resultados eleitorais. Sim, foi destruída, sim. Em que momento? É o momento de manifestação. Já estava pronto? Como é que estava aqui antes? Antes estava normal mesmo. Estava pronto, tudo fechado. Depois de manifestação, tudo foram embora. As obras tiveram que ser reiniciadas este ano. O Conselho Autárquico de Nampula diz que aqui houve um prejuízo de cerca de 600 mil meticais. Para construir o mercado peixe. Já tínhamos iniciado as obras foram vandalizadas, retiraram-se as chapas que serviam de vegetação e voltamos a estaca zero. Tivemos um prejuízo de cerca de 600 mil meticais no material que estava aplicado. No tocante aos mercados com cobertura à base de material precário, a Edilidade de Nampula equaciona a construção de alpendres resilientes nos próximos meses para evitar futuros danos. Estamos com eles lutar no sentido de, naqueles lugares onde foram destruídos, construirmos algo resiliente. Enfim, os danos em estabelecimentos comerciais foram enormes em Nampula, por isso, outra possibilidade é fazer-se o levantamento da situação o mais rápido necessário para uma possível recuperação dos negócios comprometidos. Portanto, essa peça de reportagem que nos chega de Nampula, portanto, é uma situação quase que similar em quase todos os cantos do país. São empresas que estão a encerrar as suas atividades por conta do vandalismo, são empreendedores e investidores que estão também a abandonar o país por conta desta insegurança e, consequentemente, são muitos trabalhadores que vão, portanto, perder os seus empregos por conta dessa situação. Começo consigo, portanto, André Alberto, bem-vindo aqui ao Economia e Negócio, é um prazer ter-te aqui mais uma vez. Como representante dos trabalhadores aqui em Moçambique, ao tema Central Sindical, como é que olha concretamente para essa situação da necessidade de preservar os seus empregos em Moçambique num contexto de instabilidade em que o país atravessa? Muito obrigado. Começo por saudar aos telespectadores e a saudação extensiva ao Dr. Maús, dizer que é um prazer enorme estar neste programa Economia e Negócios,
onde, dentre vários assuntos, tratamos da vida econômica do país. É extremamente importante dizer que a peça que acabou de ser exibida, ela traz uma fotografia daquilo que são as consequências da convulsão social que está até este momento a acontecer no país, que teve dois momentos. O primeiro que visava a manifestação propriamente dita e o outro momento que se resume em vandalização das infraestruturas econômicas. Pensamos nós que, seja qual a razão evocada, é uma atitude que não devia ter acontecido, não deve acontecer, porque ela destrói aquilo que faz parte daquilo que todos os moçambicanos anseiam, que é a estabilidade socioeconômica do país. O que acabamos de ver a partir de Nampula mostra a fragilidade econômica do país e a situação lastimosa com que os moçambicanos, a curto prazo, vão viver, tendo em conta que empreender é um investimento enorme na parte material, bem como na parte humana, e que esses postos que resultavam de empreender e que se perdem, dificilmente poderão serem recuperados. O outro aspecto é que o próprio setor privado está sendo afetado de forma extremamente complicada e penosa, tendo em conta vários investimentos que foram feitos e que, para nós que somos parceiros do setor privado, estávamos com uma expectativa enorme de que a robustez financeira e econômica das empresas permitiria a partilha dos ganhos para a melhoria das condições da vida dos moçambicanos em geral e dos trabalhadores em particular. Portanto, é uma situação extremamente complicada que nos é oferecida pela esta situação das manifestações. E para nós é um repúdio e, ao mesmo tempo, um grito de lamentar para que os moçambicanos ganhem a consciência, de uma vez por todas, que daqui em diante possamos fazer toda a luta necessária política, mas evitando destruir o tecido social e econômico. O Dr. Aurélio Maús é consultor de hotelaria e turismo e também representa o setor privado. Portanto, de um lado, vemos já esta preocupação apresentada pelo representante dos trabalhadores. Nessa situação, como setor privado e gestor de hotelaria e turismo, que falamos de um setor que também, portanto, emprega muitos moçambicanos e também recente, é através do movimento e que faz com que haja alguma faturação nos vossos negócios. Como é que vocês olham para a situação? Há essa necessidade, portanto, de resgatar o movimento ou restaurar o movimento para que haja a fluidez no vosso negócio, mas também há um outro elemento, que é a questão da necessidade de preservar os empregos nos vossos serviços. Sim, muito boa noite, Arantes, e boa noite ao colega e também aos telespectadores em casa. De facto, esta é uma preocupação comum e nós, como setor privado, também sentimos-nos afetados por esta situação. Se considerarmos que estes colaboradores fazem parte dos nossos trabalhadores, das pessoas que produzem para o nosso setor, e naturalmente, quando há aqui qualquer distúrbio, afeta gravemente, naturalmente, o nosso setor e, sobretudo, os postos de trabalho. Disse o colega, e com muita propriedade, que de facto estas destruições acabam também afetando todo um tecido social e econômico também, e isto de facto é preocupante, porque quando nós destruímos as infraestruturas e nos manifestamos, embora tenhamos o direito de nos manifestar, mas não temos o direito de destruir o bem alheio, porque é este bem que depois nos garante o sustento do nosso dia a dia. E nós, como fazedores deste setor do turismo, da hotelaria e da restauração, naturalmente que sentimos-nos afetados, porque se há bem pouco tempo tivemos
o Covid-19, que também foi criou um impacto muito negativo no nosso setor. Depois tivemos numa fase de recuperação mais aprofundada, quando achávamos que já estávamos num patamar, digamos, de estabilidade, caminhando para melhores dias, viemos a ter de novo esta situação, que é das manifestações, que vai destruindo o nosso tecido econômico e social, e isto de facto é preocupante, porque teremos que encontrar maneiras de reduzir o impacto destas manifestações no nosso setor, naturalmente estudando políticas capazes de reter os trabalhadores, e que não é fácil, porque teremos de fazer um esforço adicional, encontrando caminhos para que eles possam continuar, mas sabemos que isto é um grande desafio para todos nós, não só para o setor privado, mas também para o setor público e também para o próprio governo, que terá que intervir aqui, procurando soluções conjuntas, setor privado, as associações, os sindicatos, no sentido de que possamos juntos encontrar a solução para que continuemos a produzir de uma forma eficaz e que as pessoas possam continuar a contribuir para o relançamento da nossa economia, que está a precisar neste momento. Tomás, uma das perguntas que é muito frequente tem mesmo a ver com a questão da robustez das próprias empresas. Bastou um pequeno abanão que as empresas já vêm ao público reclamar que estão com essa situação. Como é que avalia essa questão da robustez financeira das vossas empresas? Bom, toda a robustez financeira, quando encontra um impacto de destruição, não pode, digamos, continuar robusta, digamos. Mas falamos da velocidade em que as decisões foram tomadas, quando toma-se uma decisão de que já não há condições de continuar com uma massa laboral. Sim, porque vamos analisar, por exemplo, uma unidade hoteleira que está a funcionar em pleno e que depois de um dia para o outro ela vê-se completamente destruída no seu tecido de infraestruturas, no seu processo produtivo, no seu geral, naturalmente que não encontra condição rápida de retomar os postos de trabalho, porque teria que ir depois à banca, ir buscar o dinheiro, teria que depois fazer um reajustamento da sua maneira de funcionar e naturalmente que isto tem um grande impacto. Não é fácil para qualquer unidade, não só hoteleira, como qualquer outra empresa, sobretudo nestes momentos em que estamos a viver. Sabemos que estamos atravessando dificuldades não só no setor do turismo, mas no setor econômico no geral do nosso país, e naturalmente que falar de uma robustez nestes momentos torna-se de facto difícil. Daí que não se pode dizer que nós teríamos uma robustez para fazer face. Primeiro porque é algo que, digamos, imprevisto. Se nós repararmos nos dias de hoje, não há seguros, por exemplo, para as manifestações. É diferente de um incêndio ou de uma outra situação onde nós podemos ter como empresas um seguro que nós depois podemos aplicá-lo e pô-lo em funcionamento de modo a garantir que os postos de trabalho se mantenham. Mas neste caso específico é algo imprevisto e com uma destruição devastadora e que é preciso pará-la e também repensarmos como lidar com este tipo de situações doravante. Doutor André, faço a mesma questão para si. Como é que avalia a robustez das empresas do setor privado em concreto nessa situação, mesmo pela velocidade em que as decisões foram tomadas no que diz respeito aos empregos? Bom, mesmo eu estando do outro lado... Estão satisfeitos com a postura que é aplicada pelo empregador? Olha, neste momento a maior preocupação é ver o quão as empresas estão a atravessar uma crise, que esta crise vai se resumir também naquilo que devia ser a primeira oferta que o setor privado devia oferecer, que era o trabalho digno. Logo, está o trabalho digno ameaçado. Em segundo lugar, é o próprio posto de trabalho primário que também está sendo ameaçado. Portanto, a não existência de robustez financeira ou econômica logo já preocupa a nós, porque só estaremos em condições de lutar pelos direitos e interesses dos trabalhadores quando as empresas também oferecerem aquilo que são as condições de uma forma muito generalizada. Só para trazer
alguns elementos para sustentar o quão nós estamos preocupados com as consequências trazidas pelas vandalizações aqui na Zona Sul, concretamente no distrito de Matutuine. Temos uma empresa que se chamava ou chama-se Focus 21, que era uma empresa pecuária, que foi vandalizada em 100%, com mais de 4.000 animais. Não só foi vandalizada, também foram destruídos todos mais de 4.000 animais. Uns foram roubados, outros mortos e deixados assim, ao relento. E, consequentemente, os 148 postos de trabalho foram perdidos. Para nós, entendemos de que a cadeia de valor também manifesta-se quando uma empresa destas deixa de funcionar forçosamente. Aquelas empresas que se alimentavam através desta empresa também deixam de ter contratos em dia. Ou seja, esta empresa tinha uma atividade que compreendia a matador e venda de produtos para outras pessoas fazerem um fomento, bem como para outras necessidades. Significa que esta cadeia de valor já está afetada. Podíamos trazer um outro exemplo, na zona centro do país, uma empresa que foi vandalizada no distrito do Ile, que produz chá. Uma parte de pessoas foram vandalizar a fábrica de processamento do chá. São vários postos de trabalho que neste momento não posso quantificá-los, mas temos muitos trabalhadores que poderão ver forçado o fim do vínculo contratual com a empresa. Esta preocupação, no meio de tantas que temos, faz com que nós, neste momento, tenhamos os olhos postos no governo. Porque quem pode salvar, estancar esta situação é o governo, encontrando uma saída para evitar que haja continuidade de vandalização do pouco que ainda sobra. Por que é que nós olhamos no governo? É porque quem dirige o país é o governo, quem deve mostrar à sociedade o caminho é o governo. É preciso que o governo encontre todos os meios envolvendo os parceiros, que é o setor privado, é o sindicato, para que juntos encontremos uma saída, porque todos os dias há relatos de que na província X foi vandalizada uma infraestrutura, na província X foi vandalizada uma infraestrutura. Para nós, entendemos de que as pessoas que vandalizam, elas no fim querem os serviços já serem providos naquele local. Já não dizem que eu é que vandalizei a infraestrutura, não preciso mais dela para me sustentar. No fim dizem que não, nós queremos aqui que haja aquela empresa que nos ajudava. Nós temos a informação de que na vandalização do Focus 21, uma parte do gado foi levada para a África do Sul. A pergunta que nós colocamos: como é que mais de 4.000 unidades de animais terão sido destruídos num distrito que a entidade empregadora, dona da empresa, não tenha ficado nem com um animal para dizer de que o que sobrou do que nós tínhamos na empresa é isto? Não ficou nada. Foram destruídas todas as infraestruturas. A informação que temos é que até hoje não permitem que o dono aproxime-se daquilo que era dele. Ou seja, perdeu-se a empresa, perderam os trabalhadores e neste momento instalou-se uma crise. Para nós pensamos de que todos esses elementos que estamos a narrar aqui fazem parte daquilo que devia ser uma alerta para a sociedade toda compreender de que é chegado o momento de encontrarmos um outro elemento de fazer valer a nossa preocupação diante de quem de direito e que este caminho de vandalizar os bens públicos, privados, paremos e possamos fazer uma reflexão de como é que daqui em diante vamos fazer a vida sem o produto interno bruto ativo, porque estamos a destruir aquilo que a partir de infraestruturas
os trabalhadores produzem este PIB. Portanto, esta é que é a nossa maior preocupação. Bem, Dr. Mouse, representa o setor de hotelaria, serviços similares. O vosso setor foi dos mais afetados, portanto, dessas manifestações. Se olharmos para aquilo que era o fluxo do movimento, o movimento ficou, de certa forma, houve uma restrição na circulação das pessoas e, consequentemente, o vosso negócio de hotelaria ficou afetado. Qual é o plano de recuperação e o que é que pode esperar do vosso setor daqui em diante? Bom, olhando também concretamente a parte da faturação e também a recuperação dos empregos suspensos ou perdidos. Sim, isto tudo passa por aquilo que dizia há pouco tempo, que é pelo menos procurar minimizar os danos. Sabemos que os danos são enormes. Tivemos pessoas que com estas destruições naturalmente tiveram que ser reduzidas, outros perderam os seus postos de trabalho. Então o plano de recuperação aqui seria, em primeiro lugar, estamos agora também na fase de estudo de vermos e quantificarmos de facto até que ponto é que nós temos, qual é o ponto que atingimos em termos de danos. Estamos a finalizar esta semana os dados que nos possam permitir termos uma dimensão global daquilo que foi o impacto negativo destas vandalizações, para depois trabalharmos com quem de direito e também entre nós, não é? No sentido de vermos quais são as possibilidades de minimizar estes danos. Minimizar significa vermos se podemos conseguir manter os postos de trabalho naquilo que for possível e também vermos quais são as saídas para este impacto negativo que temos estado a assistir. É verdade que estávamos numa fase de recuperação tão intensa e estávamos já galvanizados para continuarmos com o nosso processo de trabalho e de ganhos das nossas receitas, melhorar as nossas receitas e também a nossa prestação, e depois com este impacto negativo que tivemos, somos obrigados a redimensionar aquilo que era o nosso pensamento e teremos que aqui estudar como setor privado e também ver junto do próprio governo em que medida em que poderemos ter o apoio público-privado para que nós possamos sair deste marasmo que afeta grandemente aos trabalhadores no seu geral e também aos próprios empresários, porque também estão afetados naturalmente quando há destruição de uma infraestrutura. Não fica afetado unicamente o trabalhador, mas a própria empresa, porque depois terá que ver se consegue manter-se ainda no mercado, porque há empresas que, como estava a dizer o colega, ficaram completamente destruídas e naturalmente estas sem apoios ou incentivos governamentais e da banca dificilmente poderão voltar a funcionar ou a laborar em pleno. Então aqui é preciso de facto fazermos esse trabalho que estamos a fazer neste momento através da CTA e também das associações e das federações, estudarmos qual é o impacto que temos no setor do turismo no seu geral e depois encontrarmos uma forma de ver se podemos manter estes postos de trabalho, que vai ser difícil, mas teremos que trabalhar nesse sentido. É possível estimarmos neste momento quantos postos de trabalho estão em riscos? Qual é o ponto de situação? Há dados? Estás numa fase de avaliação? Qual é o ponto de situação? Estamos numa fase de avaliação, como dizia há pouco, pensamos que até sexta-feira teremos resultados mais concretos, porque os dados que temos, os últimos, acho que foram de novembro do ano passado e já não estão atualizados porque as vandalizações continuaram, mas posso garantir que são danos muito, muito elevados e que temos muitos postos de trabalho afetados. E dessa avaliação pode-se avançar de que a minha preocupação mesmo tem a ver com a preservação dos empregos. Uma coisa é fazer essa avaliação, o levantamento dos danos das infraestruturas. A outra é preservar os empregos. Qual é a estratégia que está a ser traçada ou está a ser desenhada para, de certa forma, recuperar os empregos que aparentemente terão sido já suspensos? Sim. Bom, este é um processo contínuo, porque, por exemplo, podem-se fazer, algumas empresas estão a fazer isso, que são os acordos coletivos de trabalho, no sentido de que eles possam aguardar os melhores tempos e, naturalmente, como sabe, há bem pouco tempo havia, inclusive, que aprendemos do Covid-19, passos que estavam a ser dados para a redução do pessoal, mas mantendo as pessoas no ativo e pagando em tranches
a esses mesmos trabalhadores, evitando assim o seu despedimento. E também procurar que nesse período em que as pessoas estejam inativas, hajam formações que podem ser dadas a esses colaboradores no sentido de continuarem com algum vínculo com as empresas, para que quando as condições o permitirem, possam efetivamente continuar a laborar e continuar ligados ao setor produtivo, que são as empresas neste caso. Bem, meus caros, vamos observar o nosso primeiro intervalo. Carlos Pedro, não sai daí. Voltamos num piscar de olhos. Até já. Até quando você vai?